Estamos de volta aqui no Papo com ela e o assunto de hoje é violência sexual contra meninas de até 13 anos. E para discutir esse tema comigo eu recebo a psicóloga mestranda pelo programa de pós-graduação em psicologia da UFMT, a Geise Salles Demarque. A Geise atuou no programa de atendimento de vítimas de violência sexual no Hospital Universitário Júlio Miller e atualmente desenvolve uma pesquisa no mesmo programa. Geise, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar desse assunto que ao mesmo tempo é tão delicado, mas tão necessário para que a gente saiba como agir nessas situações. Eu agradeço o convite e, como você disse, é muito importante a gente ter esses espaços para conversar sobre isso, para saber como agir nessas situações. Geise, nesse período que você passou tendo contato no atendimento dessas vítimas de violência sexual no Júlio Miller, agora nesse período em que você faz a sua pesquisa dentro desse programa, o que era mais comum de se observar, né? Dados do anuário trazem para a gente que meninas de até 13 anos são mais de 50% das vítimas de violência sexual no Brasil, né? Que a cada hora a gente tem 4 meninas sendo violentadas. O que você pôde perceber nesse convívio diário, nesse ambiente de atendimento? Quando a gente olha para os dados estatísticos, é justamente isso que você disse, é um número maior com meninas e na prática realmente é isso também. O número maior de meninas que procuram serviço são, o número maior de crianças são meninas, né? E daí a gente observa que não ocorre a violência sexual somente contra meninas, acontece também com meninos. Mas, dado o contexto de preconceito, estigmas sobre esse menino que sofre violência, a demanda maior de procura para o serviço são justamente para os cuidados com as meninas. Quando a gente pensa no cuidado pós-violência, qual é o peso que o acompanhamento psicológico dessa criança e também da sua família tem para que ela consiga se restabelecer, né? E chegar, vamos dizer assim, o mais perto da normalidade possível depois de um quadro em que ela se viu exposta dessa maneira? O acompanhamento psicológico, ele tem a função de acolher a criança nesse momento, orientá-la sobre o que aconteceu, a família, como manejar essa informação, os cuidados dali para frente, depois dessa notícia da violência, os cuidados que deve ter com essa criança, as observações. Quando eu digo que é um evento potencialmente traumático, o que a gente sabe acerca da violência sexual é que essas meninas, um número significativo delas desenvolvem alguns tipos de traumas e transtornos relacionados a essa violência. Transtornos alimentares, problemas relativos a sono, né, de autoestima, medo, transtornos de estresse pós-traumáticos, transtornos relacionados à ansiedade, até mesmo depressão em alguns casos. Só que não tem como prever isso no momento do acolhimento. Mas a gente sabe que parte dessa população desenvolve algum tipo de sintoma relacionado, então o objetivo é justamente isso, minimizar, né? Então a gente faz esse trabalho tanto com a criança quanto com a família, no sentido de diminuir esses agravos da violência. Falar sobre violência sexual ou falar sobre sexualidade ainda é um tabu para algumas famílias. Tem uma dificuldade de se fazer um diálogo, de ter uma orientação nesse sentido. E muitas vezes aquela criança ela não entende o que está acontecendo, né? Então esse diálogo ele é importante no sentido também de prevenir? Sim, o diálogo é extremamente importante. Né? Atualmente a gente tem campanhas que falam uma linguagem justamente para a criança, bem lúdica, com esse objetivo de ensinar a criança o que pode, o que convém com relação ao corpo dela. Então, a gente vê muito atualmente programas voltados para a criança nesse sentido. Mas aí a gente esbarra num problema que é o consentimento dessa criança, que o agressor não respeita,
né? Então as crianças atualmente, elas estão sendo orientadas. É claro que tem famílias que têm mais dificuldade com essa comunicação, por conta de tabu, por conta de receios, mas a maioria das crianças, ela tem uma noção do que pode, o que não pode. O que acontece é esse potencial abusador, ele não respeita esse consentimento, né? E a criança fica num dilema, né, sobre aquele ato que aquela pessoa cometeu com ela. Os abusadores, eles agem justamente nisso, nessa falta de conhecimento das famílias e da sociedade como tal, como que eles agem, né? Qual é o protocolo deles para conseguir. E o que consiste em um abuso sexual mesmo, né? A gente tem essa noção, quando eu converso com as pessoas a respeito de abuso sexual, elas consideram o abuso sexual tão somente como um ato sexual com penetração em si, não é. Né? Perante a legislação, existe uma série de comportamentos e condutas que é considerado sexual. E quando a gente vai olhar para o comportamento do abusador, ele vai, né, sempre de maneira sutil até ele conseguir consumar o ato. Né? Esse abusador, nesse contexto intrafamiliar, que é o mais frequente, que é uma pessoa vinculada com essa criança, ele é muito discreto, ele é muito sutil, né, no seu ato. Então, leva-se muito mais tempo para descobrir essa violência sexual. Essa criança fica muito mais tempo exposta, porque ele se aproveita disso e porque a criança não tem um entendimento completo do que é aquilo que está acontecendo com ela. Geise, como que a gente está hoje de amparo a essas vítimas na rede pública em Mato Grosso? Né? Os dados mostram que são crianças até 13 anos, em sua maioria meninas, em sua maioria negras. Então, assim, tem uma relação de que as meninas que mais sofram esse tipo de violência são meninas, por exemplo, com uma condição social que precise utilizar com mais recorrência o serviço público de saúde. E quando a gente pensa nisso, se é isso mesmo ou se eu estou equivocada, né? A gente tem essa rede disponível para atender todo mundo que precisa na rede pública? A gente aqui em Mato Grosso, a gente dispõe de uma rede, né? Aqui em Cuiabá essa rede é melhor estruturada, então faz parte da rede conselhos tutelares, atenção básica. Aqui o serviço de referência é o Hospital Júlio Miller, que é o programa, o PAVES, no qual eu desenvolvo minha pesquisa, e delegacias da infância, né? E Ministério Público. Essa seria a rede, né? As orientações, as notas técnicas que a gente tem do Ministério de Direitos Humanos e da Saúde é que essa rede se estenda para todo o Brasil nessa mesma formulação, se articule com esses mesmos dispositivos e instituições. A rede, teoricamente, ela está estruturada. Os profissionais que ali atuam, nessa rede, eles trabalham para acolher essas crianças vítimas de violência da melhor forma possível, dada as circunstâncias. O que a gente observa é que essa rede poderia ser melhor estruturada, né? Ainda faltam, por exemplo, carros para os conselheiros tutelares, né? Mais polos de conselhos tutelares, canais de comunicação entre a população, campanhas de comunicação, de informes, de orientação acerca da violência sexual, falta, né? Mas a gente vê que essa rede, ela funciona, né? Dada essas circunstâncias que eu descrevi, essas dificuldades, a rede trabalha e atua no sentido de diminuir, né, e esses agravos e atender essas populações. Agora, com relação a se essa rede consegue acolher todas essas crianças. Eu acredito que não, porque é uma demanda muito alta. O Hospital Júlio Miller dispõe de uma psicóloga no programa PAVES, os outros atendimentos das outras que ela atende adolescentes e mulheres adultas. As crianças são atendidas pelas estagiárias do programa, que são alunas em formação da UFMT, que no caso são 6 nesse semestre. Com a pandemia, esse serviço foi suspenso por uma questão de segurança, né? Então, a gente está com uma lista de espera de crianças esperando ser atendidas, né? O serviço de referência é todo público, né? E conforme esse serviço é estruturado, o entendimento é que todos os profissionais que atuam na rede pública, desde a atenção
básica, eles têm condição de acolher essas crianças. Queria que você dissesse para a gente que sinais que a família precisa estar atenta no caso de uma criança que possivelmente possa ter sofrido uma violência, mas que não conseguiu ainda dizer que isso está acontecendo, né? De que forma eu posso descobrir que algo vai errado? Dificilmente uma criança, por mais instruída que ela seja e por mais comunicação que haja dentro da casa dela, ela vai conseguir chegar e descrever tão declaradamente o que aconteceu com ela. Leva-se um tempo para ela entender o que está acontecendo. Ela precisa de um tempo para associar aquela conduta do tio ou do primo ou do amigo, que não era uma brincadeira, não era uma simples brincadeira. E essa criança ela vai buscar formas de comunicar alguém. Não necessariamente o que a gente sabe a respeito é que essa comunicação, em alguns casos, acontece com a mãe ou com a avó, só que ela não consegue falar dessa forma tão declaradamente. Olha, aconteceu isso. Ela vai dizer algumas coisas, né? E esse responsável, cuidador, que não necessariamente tem que ser somente a mãe, tem que estar atento à forma como a criança fala. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês do que a gente já viu. Por exemplo, a criança ela pega brinquedos, 2 bonecos, e nesse brincar dela, esses bonecos eles ficam simulando um ato sexual. Não é uma brincadeira de luta ou uma brincadeira de bonecas como uma criança naturalmente faz. É mais tempo do que o normal aquela criança fazendo aquilo. Ela emite sons, inclusive, simulando um ato. Se atentar para esse tipo de coisa, alterações no sono dessa criança, né? Uma criança que já fazia suas necessidades fisiológicas naturalmente no banheiro, de uma hora para outra volta a fazer xixi, ou cocô na roupa, alterações alimentares, enjoo, né? Pesadelos, né? Na escola não vai tão bem, não sente mais vontade de ir na escola, uma coisa que de uma hora para outra ela deixou de gostar, ou de ir na casa de uma amiguinha, né, que ela gostava muito, de uma hora para outra ela começa a ter resistência ou repulsa a determinadas pessoas. Então a gente tem que se atentar para os comportamentos, principalmente. Como eu disse, a criança ela não vai conseguir declarar, ser tão óbvia e informar a violência que ela sofreu. Então ela vai manifestar alguns comportamentos, algumas alterações que nós adultos temos que nos atentar. Observar isso, a frequência, em que momento começou, próximo a quais pessoas se repete, próximo a todas, ou uma pessoa em específica, e perguntar. Nesse perguntar tem que ser cuidadoso também na forma como pergunta. Algumas crianças elas sentem medo de dizer porque elas foram ameaçadas. Então, no momento que for perguntar, ter cuidado como vai perguntar, acolher o que a criança diz, né, daquilo, né. Uma coisa que acontece muito é quando a criança declara uma violência sexual que ela vem sofrendo, ela é descreditada, ela é desmentida. Então ela deixa de contar, ela para de dizer, porque ninguém acredita nela. E uma das coisas que a gente observa nos abusadores é que justamente eles dizem isso. Ninguém vai acreditar em você, né? E a criança, ela vê isso na prática e ela guarda isso para ela e isso faz com que ela sofra abuso durante muito tempo. Então, acolher essa informação, buscar ajuda, né? Um canal de ajuda que a gente tem bastante eficiente para orientar essas pessoas que estão em casa com essas crianças e não sabem como manejar isso, é o Disque 100, ligar, buscar informações, os conselhos tutelares, né? E a partir dessas instituições tomar os encaminhamentos possíveis. Mas no primeiro momento acolher essa criança, dar o suporte que ela precisa emocional e dar providências para os órgãos responsáveis nesses casos. Geise, muito obrigada pela vinda aqui ao Papo.